Não passou pelas águas ainda. Não vamos adiar mais não, irmãos. Vamos passar pelas águas, porque está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ali, e que por todo mundo pregar o evangelho toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, irmãos, não vamos adiar mais não. Você que já aceitou Jesus, levantou sua mão. Às vezes você preocupa porque às vezes a sua família ela tem uma religião religiosa, fica às vezes tentando travar, mas não deixa não, meu irmão. Eu me converti, meu pai e minha mãe, eles eram realmente religiosos e eles muitas vezes não entendiam, mas depois que eles viram realmente, conheceram a verdade, eles também, depois eles aceitaram. E também minha mãe com 84 anos passou pelas águas. Então, meus irmãos, não vão adiar não, você sabe o dia de amanhã. Então, quinta-feira, venha para poder você saber o porquê que tem que batizar, o porquê que significa batismo e porquê que precisa batizar. Quinta-feira, nós vamos dar um estudo para os batizantes na quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ler a nossa Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus aí no capítulo 1 Samuel. Deixa eu ver aqui onde eu marquei. Glórias a Deus. Capítulo 17, versículo 46 e diante. E diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as terras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. E Ele entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo na mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu e o matou. E não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Amém. Vamos agora, capítulo 12 de Romanos, versículo 2. De Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo Romanos, capítulo 8, versículo 2. A palavra diz assim: a palavra de Deus diz assim para nós: e não conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Não pode sentar-se. Toda oração, Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, venha, meu Deus, abençoar, aplicando essa palavra aos nossos corações nessa noite, para que nós possamos, meu Pai, guardar a Tua palavra nos nossos corações
para não pecar contra ti. Assim, meu Pai, fala conosco essa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós sabemos que os dias são maus, as coisas apertam, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de guerra, é guerra para todo lado. Nós estamos vendo aí, lá em Israel, a guerra, lá na Rússia, a guerra, lá no Rio de Janeiro, a gente vê guerra todo dia, São Paulo, e Campo também. Então a guerra está por todo lado. E naquele tempo também não era diferente lá em Israel. Sempre havia guerra. Os filisteus eram um povo inimigo de Israel. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela mostra muito para nós. Teve um rei de Israel, o rei Saul. O Senhor tinha mandado ele dissipar aquele povo, para acabar com aquele povo todo. Mas ele tem uma parte lá que ficou com dó e deixou viver. Se ele tivesse obedecido a Deus, provavelmente não tinha guerra hoje não. Porque era para acabar os inimigos de Israel. Mas, infelizmente, ficou esse povo, um povo chamado os filisteus, naquele tempo chamado os filisteus, hoje eu não sei. Mas, irmãos, e os filisteus sempre estavam guerreando com Israel. Só que apareceu ali um gigante, um homem muito grande chamado Golias, e este ficava afrontando o povo de Israel. Por quê? Ele se achava que ele era o tal. Mas diante de Deus, irmão, não tem ninguém que é o tal. E nós sabemos que Davi foi escolhido de Deus. E quando a pessoa é escolhida de Deus, Deus faz maravilha através dessa pessoa. Você também é escolhido de Deus, sabia? Você que está aqui nessa noite, você é uma pessoa escolhida de Deus. Todos nós somos escolhidos de Deus. Se somos escolhidos do Senhor, pode ter certeza que Deus, Ele nos protege, Ele nos defende e Ele nos capacita para a batalha. E nós vimos, irmãos, que Davi, ele estava no campo ali apacentando as ovelhas. Olha como é que são as coisas. Os irmãos de Davi, eles foram junto com Saul para ajudar na guerra. Aí, irmãos, o pai de Davi, a Bíblia fala que ele preparou 10 queijos e mais alguns alimentos ali, e mandou Davi ir levar e ver como é que estavam os irmãos dele, porque eles estavam indo para a guerra. E quando Davi chegou ali, irmãos, e quando Davi chegou, Davi ficou sabendo que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. Aí Davi chegou para Saul e falou para Saul assim: olha, eu vou enfrentar esse gigante. Saul ainda falou: Davi, mas você é tão jovem, você não vai conseguir, você é muito moço ainda, muito jovem. Mas Davi, irmãos, ele não desistiu. Inclusive, Saul tentou até colocar uma vestimenta de Davi, né? E não deu certo. Não deu certo porque Davi era pequeno e então Davi, como ele era pequeno, as vestimentas que Saul levou para Davi não serviram para Davi. Então, irmão, mas Davi não desistiu. Eu quero dizer para você, se você está enfrentando uma luta, desista não, meu irmão. Desista não, meu irmão. Continua lutando, porque você vai vencer a luta, pode ter certeza. E aí, irmãos,
Davi, ele não desistiu. E Davi, irmãos, ele foi à luta. Mas quando você olha no capítulo 7, versículo 28, diz assim, olha: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falavam aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e aqui deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Eu conheci quem era Davi. E você sabia que Davi, com certeza, era uma pessoa que sabia que conseguia enfrentar as batalhas. E eles tentavam até atrapalhar Davi. Então, irmãos, às vezes nós temos uns planos, né? Nós temos algo para realizar na nossa vida, e às vezes até o próprio da casa, os próprios da família querem trabalhar, sabia? Até os próprios parentes, eles não entendem, e eles querem trabalhar os nossos